Que a paz do Mestre Jesus esteja conosco e em nossos lares. Sejam todos muito bem-vindos, mais uma vez, pelo canal do YouTube do Centro Espírita Irmã Rosa. Eu sou Maria Alice, colaboradora da casa. E dando continuidade ao tema do mês de maio, cujo título é Não adie suas alegrias, seja feliz hoje. Vamos receber a nossa irmã Miriam Nascimento. Miriam, também colaboradora da Casa da Irmã Rosa, abordará o tema cujo título é A Força do Agora. Antes, porém, não vamos ler uma página. Escolhemos uma mensagem do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles, psicografada por Divaldo Franco. Saúda o teu dia com o coração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanha a sucessão das horas, cultivando o otimismo e o bem-estar. Agora, meus irmãos, vamos orar. Fechando os nossos olhos, com o coração imbuído no sentimento de gratidão. Gratidão por esta casa fazer parte de nossas vidas. Gratidão por Irmã Rosa, por Irmã Anália, que nos acolhem com seus abraços amorosos e reconfortantes. Gratidão pela espiritualidade que nos acompanha a todo momento, nos direcionando às boas escolhas. Gratidão por estes momentos tão sublimes que iremos vivenciar agora. Momentos em que aprenderemos um pouco mais sobre os ensinamentos do Mestre Jesus. E agora, em que nos encontramos em completa comunhão com o Alto, pedimos por todos os nossos irmãos que aqui se encontram e também por aqueles irmãos que por algum motivo inerentes à sua vontade não puderam estar aqui conosco. Que todos nós sejamos envolvidos por essa atmosfera de amor e de paz. Que nossa irmã Miriam seja abençoada em suas palavras, que trarão ensinamentos edificantes para todos nós. Que a sua luz, Pai, continue sempre presentes em nossas vidas, iluminando nossos caminhos e clareando nossas mentes. Que assim possa ser, Pai. Graças a Deus. E agora, com a palavra, Miriam. Queridos irmãos, queridas irmãs, aqui estamos reunidos em mais um encontro nesta casa que nos acolhe sempre, nos dando a oportunidade de nos conectarmos a Jesus, nosso Mestre querido, e que Ele possa, nesse instante, também acolher os nossos corações para essa mensagem que a doutrina espírita nos traz com tanta permanência, com tanta firmeza, para que possamos caminhar nessa jornada terrena com um pouco mais de atenção, de despertamento. E hoje vamos falar de mais um tema do livro que estamos estudando ao longo desse mês, o livro que fala da felicidade, da importância de enxergarmos a vida de uma forma mais leve, mais alegre,
mais disponível para o bem. E nesse livro, o espírito Joana de Ângeles, através da psicografia de Divaldo Franco, nos convida, nesse dia de hoje, para conhecer a força do agora. Para isso, convidamos a todos para passearmos pelo tempo. Quando nós falamos do agora, nos remete ao tempo. Então, nós vamos fazer um passeio sobre uma linha do tempo, com personagens e histórias que nos fazem refletir em 3 aspectos importantes que Joana de Ângeles vai elencar nessa mensagem. Ela vai trazer uma reflexão bem significativa sobre 3 estágios da força do agora: o cenário, o contexto em que vivemos, as suas condições, as suas propostas de educação para o espírito. Depois, no segundo momento, ela vai nos convidar à atenção, ao discernimento, à importância de entender do que é realmente viver intensamente o agora. E depois nos brinda com a finalização da mensagem edificante, fortalecedora, nos convidando a perseverar, a atender ao convite de Jesus, para que trabalhemos na sua vinha. Então, falando em Jesus, vamos lá no tempo de Jesus, recordando aqueles companheiros que caminhavam com o Mestre, aprendendo a compreender aquela lição que o Evangelho trazia, mas que ainda, por mais que entendessem que era importante propagar a mensagem do Mestre, ainda não compreendiam que o mais importante era vivenciá-lo. E Jesus, ao longo do seu trajeto, enquanto aqui permaneceu conosco, mostrou através da vivência os seus ensinamentos. E para 2 personagens, 2 homens, 2 espíritos que conviveram com Jesus e puderam conhecer as suas palavras, mas principalmente as suas atitudes, porque eles mesmos foram convidados e acolhidos pelo Mestre em uma atitude generosa de amor, de compaixão e de confiança. Esses espíritos, em algum momento de suas vidas, tiveram que tomar decisões, como qualquer um de nós, né, seres humanos. Precisamos tomar decisões, precisamos escolher caminhos, precisamos fazer as nossas escolhas de acordo com as nossas necessidades. E talvez seja aí um ponto importante para atentarmos quais são as nossas verdadeiras necessidades. A doutrina espírita nos alerta para a necessidade do espírito. E uma vez encarnados no plano material, aqui também nos encontramos no cenário material com necessidades materiais. Pedro, aquele que amava Jesus de forma incondicional, ao conhecê-lo desde aquele momento, foi avassalador aquele encontro, né? E ele então segue o Mestre lado a lado, com a certeza até o final de que conseguiria apoiar o Mestre 100%. Porém, o próprio Mestre, Jesus, anuncia a Pedro que em algum momento ele seria convidado a dar o seu testemunho e que ele, assim como nós, encontraria naquele instante a dúvida. Apesar de saber o caminho a seguir, naquele momento, no agora, naquele agora de Pedro, a força dele não foi suficiente para que ele pudesse acompanhar o Mestre e assumir que era, sim, conhecedor de cada passo de Jesus na lida terrena, junto a ele, junto àqueles apóstolos, e conhecia o Mestre e o negou 3 vezes.
porque a confirmação, primeira chance, segunda chance, a terceira chance. E depois foi tomado por um sentimento, né, de profundo desgosto, de profundo arrependimento, por ter percebido que aquela decisão fez toda a diferença no seu caminhar evolutivo. E a partir dali, ele pôde, então, presenciar tudo que se desdobrou, mas entender também que era possível recomeçar e fazer novas escolhas. E assim ele fez, né? Seguindo na luta para compartilhar aquele evangelho, já não mais pelas palavras, mas pela sua própria vivência. Outro companheiro, Judas, também passou por esse momento de decisão. Judas, que tinha preocupação com as questões das logísticas materiais, das injustiças, das desigualdades, do abuso do poder. Ele entendia que Jesus seria aquela força salvadora. Somente Jesus, com a sua presença, com a sua palavra, seria capaz de libertar todo aquele povo da escravidão, da subjugação. Mas ele, aliado aos interesses pessoais, conseguiu, naquele momento, encontrar uma saída, uma solução, que estava dentro de um cenário muito mais materialista do que espiritual. E aquela solução para ele, então, partiu como base para a sua decisão. E a sua decisão também levou o mestre ao caminho já adiantado, né, já anunciado por ele mesmo, enquanto Judas acaba entregando Jesus àqueles soldados. E depois, também arrependido, reconhece o passo ruim, aquela força do agora, que ele não soube aproveitar intensamente, voltado para a verdadeira direção, a direção do bem, aquela que não prejudica ninguém, nem a nós mesmos, mas que visa sempre o bem geral, acima de qualquer interesse. E também, como espírito eterno, recomeçou. Saindo um pouco, então, desse momento, dessa linha de tempo, nós avançamos para o século XIX. O século XIX foi, assim, uma seara de muitos personagens maravilhosos, toda a história da humanidade, mas alguns até que conhecemos, muito próximos a nós, mas muitas figuras importantes que vieram tanto no cenário da pobreza como no cenário da riqueza. E Joana de Ângeles, ela já começa justamente trazendo esse cenário para nós, né? O cenário onde nós, espíritos ainda imperfeitos, somos convidados a entrar. Muitos de nós adentrando na dificuldade da vivência da matéria, da escassez, da luta pela sobrevivência, pela qualidade de vida, e muitas vezes mergulhados em um contexto, em uma realidade muito difícil de ser superada, mas que tem o seu objetivo. E ela também traz um outro cenário, o cenário da riqueza. No cenário da pobreza, ela fala um pouco do desespero que muitas vezes abate os corações, que ficam dilacerados com a impotência pela falta dos recursos básicos para, às vezes, alimentar os seus filhos, para poder dar uma moradia segura, para poder tratar da saúde de um ente querido. Muitas vezes, por não ter perspectiva mesmo, né, de ter uma vida do que se considera uma vida justa e natural, normal para todos. No aspecto da riqueza, Joana vai elencar alguns pontos que ela vai chamar ali de tentações, né, de desafios que esse contexto oferece para o espírito. E aí, nesse ponto, nós nos conectamos lá ao Evangelho segundo o Espiritismo. Porque Allan Kardec, ele vai trazer esse tema, né? Kardec, ele não poderia, e os espíritos,
eles não poderiam deixar de abordar esse tema, né, para nós. Então, eles vão trazer lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, não se pode servir a Deus e a Mamon, vai falar da utilidade providencial da riqueza e provas da riqueza e da miséria. Esse capítulo é um capítulo muito interessante, porque ele vai desdobrar ali uma série de questões, como a desigualdade da riqueza, a questão da herança da riqueza, né? A questão da propriedade, o que realmente nos é a verdadeira propriedade. Então, tem ali algumas instruções dos espíritos também, espíritos que já possuem uma experiência e uma condição um pouco mais esclarecida para nos trazer essas revelações, que, na verdade, são convites a reflexões, né? Que transcendem ao automatismo do nosso dia a dia. Porque muitas vezes vamos nos pegar reclamando, buscando argumentar sobre questões que nos consideramos injustas, que nós consideramos que são inadequadas, mas nem sempre olhamos pelo lado educativo dessas provas, que Deus nos concede, com certeza, pelas nossas necessidades. Então, Kardec vai falar dessa utilidade providencial da riqueza e das provas da riqueza e da miséria. E é interessante que a riqueza, para nós, muitas vezes, né, é trazida como algo assim muito opulento, uma proporção enorme, e nós vamos descobrindo que, aos poucos, temos riquezas que não sabemos, guardamos tesouros que desconhecemos, mas que, mediante a escassez do outro, ou a escassez de uma região, a escassez de uma situação, nos vemos tão ricos de tantas coisas e também não sabendo perceber a utilidade providencial dessa riqueza. Naquele momento, na aristocracia francesa, na Europa, em todo o mundo, quando já se tinha ali um embalo de uma revolução industrial, de grande poder de consumo, onde as pessoas buscavam a ostentação para poderem se projetar, para poderem reafirmar quem eram, fazendo perpetuar, né, os nomes, todos os status possíveis, né, para se manter no poder, para se manter em evidência. Esse tema é um tema bem delicado, né, para Kardec abordar, mas também extremamente atual para o nosso momento, porque ele vai falar lá que muitas vezes nós podemos enxergar a riqueza sabendo do momento de penúria, de escassez, né, em que todos nós desejamos conforto, buscamos o bem-estar, que muitas vezes nós vamos ver como uma coisa muito boa, necessária, porque eu tendo os recursos necessários, eu vou me ficar tranquilo, né? Eu não vou ter que administrar certos problemas que hoje são extremamente desestimulantes pela escassez da matéria, mas não prestamos atenção nos obstáculos que a riqueza também pode trazer, porque são outros problemas a serem administrados. Problemas que, a princípio, nós dizemos assim, não, mas esse problema eu quero, né? Porque é muito bom. Mesmo eu tendo problema, pelo menos eu não tenho aquele sofrimento para passar que a escassez nos dá. Mas ele atenta que se essa riqueza, né, fosse realmente construir um obstáculo absoluto à salvação dos que a possuem, porque se ela é uma tentação, se ela é praticamente algo irresistível, assim, que nos arrasta de forma quase irresistível, porque não existe arrastamento irresistível, né? Mas é algo avassalador, é algo entorpecedor, é algo quase certo de haver uma falência. Por que então Deus nos coloca esse obstáculo, né? Será que realmente seria a riqueza como algo providencial para fazer o homem falir? Então,
Kardec vai trazer, né, que se nós tivéssemos essa interpretação, lembrando da passagem de Jesus, em que ele acolhe aquele jovem rico e convida-o a seguir. Ele quer seguir Jesus, ele segue os mandamentos, mas Jesus o convida a abandonar os seus bens e ele diz: não consigo, não dá, né? Então Jesus mostra que a entrada do reino de Deus para o reino de Deus, essa construção do reino divino, ela vai passar pelo entendimento do desapego aos bens terrenos. Que o desapego passa também pela condição de que, uma vez ausente por algum motivo de algo que eu queira, que eu acho que eu necessite, que eu não me desesperarei, que eu não entrarei em colapso, né? E que isso não será um motivo de eterno sofrimento, de decepções, de desistência da vida, de um vazio, que pode acontecer, inclusive, como vai estar Joana, na própria prova da riqueza, onde nos encontramos em estado de opulência, de conforto, mas muitas vezes ainda um vazio existencial. Falta um sentido na vida, falta uma força que vai nos mostrar que o tempo, o momento, a oportunidade que nos está sendo dado agora, ela precisa ser atendida, ela precisa ser observada por nós. Então, ele vai chamar a atenção, que são realmente arrastamentos, né? Importantes, tentações que gera pela fascinação que exerce. A riqueza constitui uma prova muito arriscada, mais perigosa do que a miséria. Então, a atenção que Joana vai trazer agora, nesse segundo momento, para que nos fortalecemos, para que aproveitemos os recursos que temos, atentando para a situação que nos encontramos, para aqueles que se encontram numa situação ainda de mais escassez, de mais dificuldade, de buscar, por que não, o equilíbrio, através da lei do progresso, do uso da inteligência, de melhorar, né? De se melhorar, de buscar melhores recursos, de buscar uma qualidade de vida melhor, entendendo que é circunstancial, que é uma providência para o momento transitório e que não deve ser o principal objetivo das nossas vidas. E ele, então, vai lembrar dessa história, né, quando Jesus fala a esse moço para que abandone, para que se desfaça desses bens, mas que, na verdade, aquele moço acaba não conseguindo, né? Então, ele diz, o que Jesus lhe propunha era uma prova decisiva, era o poder do agora, né? É essa força do agora, de tomar uma decisão, a decisão que Pedro tomou e que mudou a sua vida ali naquele momento, que mudou o seu caminho, que fez com que ele tivesse que mais à frente reparar aquela decisão, aquela escolha que ele fez, o levou a um outro caminho, assim como Judas também teve que ir para outro caminho, né? Então, o poder do agora, como diz Joana de Ângeles, essa força do agora, ela nos convida a olhar a esse presente, agora, a essa encarnação. Que escolhas estamos fazendo? Porque ela diz, olha, em algum momento, de uma hora para outra, sua decisão pode mudar tudo. A forma como nós encaramos os problemas, a forma como nós nos relacionamos com as pessoas, em questões de um momento para o outro, pode mudar tudo. Em que Joana, né, de Ângeles, vai falar justamente dessas condições que nos encontramos e que esse é um despertamento para nós, né? É um momento de educação em que somos realmente chamados, né, convocados a observar. Então, ela vai dizer, seja uma ou seja outra postura, o poder do agora se apresenta como de alta significação, porque em um minuto
pode-se mudar completamente a trajetória existencial, tanto para o bem quanto para o mal. Uma decisão repentina altera uma programação anterior, respondendo por novas consequências da conduta desse momento adotada. Né? Então, quando a gente observa esses exemplos que ela mesma traz nessa mensagem de Pedro, de Judas, o quanto isso fez diferença, a gente presenciou ali, né, o tempo todo ali, como se desdobrou a escolha desses homens. Então, a gente traz, voltando lá para o século XIX, quando Kardec traz nesse contexto da humanidade essa mensagem, o impacto, né, que isso gera nos corações, nas mentes que estão mergulhadas, fascinados nessas paixões, mergulhados no mundo da visão materialista, e que, de alguma forma, está ali, dentro do homem, uma necessidade de entender, né, as dores da alma. E aí nós lembramos de uma figura muito conhecida nossa, que é a Anália Franco. Trazemos aqui para o nosso, um pouco mais, né, do nosso tempo contemporâneo, mais próximo de nós, final do século XIX, início do século XX. Anália Franco, que foi uma educadora muito importante para a história do Brasil, né? Conhecemos ela no movimento espírita, mas ela teve a sua parcela. Ela começou muito nova, numa família onde a mãe era professora, era uma família que não era rica, mas tinha condições, ela pôde estudar desde cedo, trabalhou, né, atuou nessa área da educação desde cedo, e pôde também ter contato com a educação, com educadores, com a pedagogia, né, da época, que já se estabelecia na própria Europa e nos Estados Unidos. Então, ela podia viajar e trazer de lá, né, metodologias inovadoras. Mas a força do agora de Anália Franco nessa existência, como Anália Franco, desse espírito, foi quando ela se deparou com uma realidade, a realidade da escravidão ainda no Brasil. E numa época em que houve ali a lei do ventre livre, crianças que já nasciam, que não poderiam ser escravas como força de trabalho, mas também não poderiam ficar com suas famílias, com seus pais. E eram, a maioria das vezes, ou perdiam a vida ou eram, então, julgadas na rua, eram crianças que ficavam desamparadas. E ela, então, observou ao redor dela o que acontecia naquele momento e poderia tomar uma decisão. Olha, eu vou continuar dando aula, eu vou continuar aproveitando a riqueza proporcional que era oferecida, poder estudar sem precisar sustentar uma família, poder estudar fora do país, ela poderia escolher ficar em São Paulo, no centro, na metrópole, né? E ela escolheu, então, ficar no interior de São Paulo para acolher essas pessoas, essas crianças que acabavam indo para a roda dos enjeitados, né? Então, não havia um destino certo para aqueles espíritos. E ela já tinha um entendimento dessa lei divina pungente sobre ela, né? De que todos somos filhos de Deus, somos irmãos. E aqueles pequeninos precisavam da decisão de alguém. E ela decidiu. Ela usou a sua força do agora para não perder tempo. Porque Joana conta ali nessa mensagem que nós não sabemos como vai ser o amanhã. Deixar para amanhã, já dizia minha avó, né? Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje. É realmente uma grande lição. Porque amanhã tudo pode ser diferente. A condição nossa, nessa existência como em outras, podem ser diferentes, porque elas são um conjunto das consequências do que vivemos aqui, agora. Então, Joana de Ângeles fala: aproveite intensamente o agora. Não no sentido pejorativo e fugaz, né? De vamos viver o agora intensamente, curtir a vida, não.
Aproveite o agora, essa existência, esse momento, o momento em que despertamos ainda encarnados, vivos, saudáveis, ou até mesmo nem tão saudáveis, mas às vezes em condições e situações possíveis de fazer algo, de tomar decisões. Quanto mais equilibrados, ela vai dizer, mais condições nós temos de tomar boas decisões. Quem toma boas decisões quando está estressado, quando está nervoso, quando está chateado, quando está triste? Nós tomamos péssimas decisões, né? Então, a importância de usarmos nosso livre-arbítrio, como a doutrina espírita sempre nos mostra, os seres autônomos que somos, como podemos nos desenvolver, né, com os nossos recursos, que houve uma preparação para essa encarnação. Então, ela vai reforçar agora justamente essa oportunidade, né, de observar, por exemplo, como as águas do rio que não voltam ao seu leito, elas nunca serão as mesmas, né? Então ela vai estar ali, olha, elas não vão retornar ao mesmo leito, elas vão passar em face do tempo, né? Vão se transformando. Então ela vai ali passar, se transformar em vapor, vai se transformar em chuva, vai cair, sempre em momentos diferentes, sempre em oportunidades diferentes. Então, o momento de agora não é o mesmo do passado, nem vai ser o mesmo do futuro. É o melhor momento que a gente tem para resolver as nossas questões, né? Então, vamos aproveitar todos os recursos. Observe os recursos que nós temos. Podemos ter limitações, podemos ter dificuldades, mas temos recursos, porque Deus não nos coloca numa fria, né? Ele não vai nos colocar aqui em situação que nós não tenhamos recursos. E ela, então, finaliza, meus irmãos, fazendo assim, dando aquele incentivo, né? Mostrando para nós como é importante a gente também se fortalecer. Fortalecimento, a gente se habituar, ela diz, habitua-te deste modo a agir com serenidade em cada momento, de modo a percorreres o curso da tua reencarnação com sabedoria. E que nós somos conclamados, como Pedro e Judas foram, e tantos outros, como Anália, e tantos outros exemplos, foram conclamados a serem discípulos sinceros. A esse trabalho de autolapidação moral, né? Que é o nosso objetivo, porque depois pode ser tarde demais. Nós teremos que aproveitar outras circunstâncias, outros momentos. Quantas vezes a gente já deixou de fazer uma coisa e no dia seguinte, quando a gente deixou para fazer, aconteceram 1000 coisas que nos impediram, né? E as coisas mudaram e foram diferentes. Então, não é que seja agora, nesse horário agora, ó, da reunião pública, não, que a gente vai parar, não, agora eu lembrei que eu tenho que fazer uma coisa. O agora é o momento dessa encarnação. Os dias que se passam, das semanas, os meses, os anos, cada época tem lá as suas circunstâncias, são os momentos, o momento de estar em família, o momento da pandemia, o momento em que convivemos com pessoas no nosso trabalho, né? São momentos que nos preparam para outros momentos futuros que também serão agora, que também têm as suas forças. E as decisões, a decisão que a Nália tomou naquele momento, a transformou em uma força também que deixou um legado de educação para o Brasil, que acolheu tantas famílias, tantas mulheres, tantas crianças, e que ajudou e a Anália ainda tinha o cuidado de também direcionar essas crianças e mulheres, né, que também eram instituídas, excluídas da sociedade por diversos motivos, a trabalhar a questão da dignidade, do amor próprio, do auto-amor, né? Para que elas também pudessem aproveitar, enxergar, estarem atentos. Jesus nos atendia a isso. Estejam atentos ao caminho. Olha por onde pisa, né? Para que não tropece, para que não caia no buraco, para não pise um prego. Você tem que estar atento ao caminho que você está fazendo, né? E muitas vezes, assim como o celular nos distrai, e muitas vezes a gente pode até ter um acidente, né? As coisas da vida e essas preocupações,
excessivas, sofrer por antecipação por uma coisa que talvez nem aconteça, se aborrecer com coisas que nós sabemos que nós não temos poder de modificar, tentar mudar o outro, né? Tentar fazer com que o outro haja da mesma forma que eu agiria com ele, investir o tempo, e a gente precisa pensar, esse investimento realmente nesse tempo é produtivo, é útil para nós? E ela vai dizer que todos são arqueiros da evolução, que quando a gente o arqueiro ele atira aquela flecha, a gente não pode mais deter o curso da flecha, e que todos nós somos arqueiros da evolução, uma vez que nós fomos disparados, criados simples e ignorantes, ninguém para. Progresso, ninguém para. O progresso é inevitável, mas nós podemos retardá-lo, nós podemos estacionar um pouquinho, dificultar, mas o nosso destino, meus irmãos, é crescer, é sermos felizes. A força do agora, é hoje. E eu desejo a todos vocês que vocês possam ter essa força capaz de decidir, né, de trazer decisões ponderadas, que nós possamos ter bom senso, que nós possamos nos inspirar no Mestre e nessas forças, nesses elementos, como Kardec, que teve a sua força do agora e compartilhou conosco essa doutrina maravilhosa, e tantos espíritos amigos que torcem por nós. Meus amigos, muito obrigada, que a força esteja conosco, a força do amor de Deus sobre nós. Que possamos agora, nesse instante, fazer a nossa prece. E aqui, Senhor, estamos ao final desse encontro para agradecer o amor que nos envolve, que nos inspira. Nesse instante, os nossos lares são invadidos por essa força maior, deste momento, dessa existência que nos acolhe com tantos ensinamentos para que nos eduquemos, para que possamos nos instruir. Obrigada, Mestre querido. Pedimos aos espíritos amigos que intercedam sobre nós, por nós, a Deus, junto a Deus, para a fluidificação das nossas águas, para que possamos, Senhor, ter o amparo hoje e sempre no Teu caminho, no caminho do bem. Muita paz a todos, que assim seja. Até a próxima.